YouTube, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma semana iniciada, para a glória de Deus. Feliz com o Senhor, porque até o Senhor nos ajudou. Agradeço pelas mensagens, eu demorei, hoje eu dormi demais. Acabou a Fórmula 1, gente. Estava com muito sono, porque essa noite eu quase não dormi. Cuidei, estava muito tarde. Eu levantei cedo, fiz a minha leitura. Eu fui assistir a Fórmula 1, quando acabou, a única coisa que eu assisti era a Fórmula 1. Quando acabou, fui dormir, que eu estava com muito sono. Acordei agora, é mais de 15 horas. Fui enviar as mensagens, tudo atrasada. Falei para minha filha, não faça mais isso. Dormir, fazer minhas coisas direito. Então, vocês que receberam a mensagem só agora, peço desculpa. A dona Zezé ficou hoje de molho, né, Zé? A gente não conversou. Peço desculpa a você também. Parece que eu tô ficando velho, viu, gente? Eu não sei o que é, mas dá uma desconfiança que eu tô ficando velho. O corpo parece que desconfiou que eu cheguei aos 70 e agora ele passa esse cara tá velho. Então, eu tô do lado lutando pela graça de Deus para ficar com a mesma força. Não, mas tem dia que ontem mesmo eu passei mal quando estava gravando. Foi difícil, mas eu cheguei até o fim. Gravei. Nós não estamos no livro, Primeira Crônica, onde fala mais de genealogias, fala pouco dos reinados, mas nós vamos chegar lá a partir do versículo 10, capítulo 10. Vamos falar, começando do rei Saul. Nós vimos o primeiro rei, só que tudo resumido no livro das crônicas, não cita os profetas, como foi citado no livro de reis. Crônicas são passagens que os reis passaram deixaram escrito. Então, nós vamos ver, que eu não gosto de pular nenhum capítulo da Bíblia. Vai ser curto, enquanto eu nas genealogias. Hoje nós estamos concluindo o livro de crônica, até por enquanto. Primeira crônica, amanhã nós estaremos sendo segunda crônica, onde nós vamos ver sobre os reis, que nós já vimos anteriormente. Mas agora, muito resumido, muito pouquinho fala dos profetas. Mas nós vamos passar por ele. Espero que os irmãos compreendam. A minha leitura bíblica, desde quando eu comecei, eu nunca pulei um capítulo, nunca pulei um livro. Gostava de ler, gosto de meditar muito. Não se torna cansativo, irmão. Porque cada dia você chega num capítulo, num livro, a história não parece ser a mesma. Você tem outra interpretação, outro discernimento, como ontem eu citei no vídeo de ontem, como a genealogia da minha família, da onde eu conheci, a história que eu sou do meu pai até de hoje. Então, eu creio que a genealogia é isso, mostrando para nós que nenhum de nós estamos esquecidos. Deus está olhando nós todos. Vamos começar mais um vídeo. Primeiro, agradecendo, pedindo perdão e orando, né? Senhor Deus e Pai, perdoa meus pecados, perdoa os pecados da minha casa, da minha parentela, Pai. Somos pecadores, Senhor vos falho, Pai. Eu estou aqui nessa hora, Pai, da tua presença, pedindo tua misericórdia, meu homem pecador que eu sou, Pai. Perdoa-me, Pai, para a glória do teu santo nome, Pai. Estou aqui, Pai, nessa hora, me redimindo dos meus erros, Pai. Eu erro, eu peco, eu falho. Eu entristeço teu Espírito, Pai. Eu peço tua misericórdia sobre esse pecador, Pai. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma semana que inicia, Pai, debaixo da presença do Senhor. Obrigado pelo alimento, pela família que me deu. E principalmente obrigado pelo Senhor Deus Santo, e não desistir de nós pecadores, Pai. Fala conosco, Pai, hoje, no livro de Primeira Crônica, no capítulo 6.
Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6. Que seja feita a tua vontade, não a nossa, Pai. Amém. Então, no capítulo 6 do livro Primeira Crônica, fala da tribo de Levi. Levi são os filhos de um dos filhos de Jacó, onde vem o levirato, né? Onde os levitas foi separado em lugar dos primogênitos para levar o ensinamento do Senhor, para cuidar da arca, do concerto, cuidar da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Foram levantados para orar e para estar à frente do sacerdócio, onde a arca tinha que ser conduzida pelos levitas. Levitas são os filhos de Arão, são os filhos de Arão, qual estão Moisés e Arão. Miriam, segundo a Bíblia, não teve filho. Então, os filhos de Levi foi resumido na família dos filhos de Israel, ou de Moisés e de Arão. E aí vem a descendência, né? E nós vimos também que, vamos ver que Acã, que foi aquele que levantou contra Moisés, que a terra tragou, mas os filhos dele a terra não levou, que eles se colocaram na posição do Senhor, não se levantaram contra Deus, nem contra Moisés, nem contra Arão. E eles tiveram parte, continuaram com a parte dos levitas, no lugar dos levitas. E são muitos os versículos, são 77, se não me engano, 81 versículos da tribo de Levi. Aqueles que o Senhor escolheu para entoar hinos, para louvar, para ensinar. E Deus tem um propósito na vida de todos aqueles pais. Falar que os levitas, eles eram mais santos, não. Eles foram separados. Deus separou Arão para sumo sacerdote e os filhos dele para exercer o sacerdócio depois dele. Então, é uma aliança que passou de pais a filhos. Creio que pela vontade de Deus no povo de Israel se estende até o dia de hoje. Mas o mundo muda. Hoje eu não acho certo quando uma pessoa chama um cantor, uma cantora de levita. Levita não era só para entoar canto. Levita é porque era da tribo de Levi. Mas eu não entendo, não estudei. Talvez é assunto, então, vai seguir no percurso, né? Mas eu acho muito errado chamar uma cantora de levita. Porque os levitas não era só, o tipo de não era só cantores. Eles faziam hinos espirituais, eles oravam. Ele não foi só para tocar com instrumento, ele era parte do cântico, mas não era só isso. Eles eram para levar a arca. Se a gente chama um membro da igreja, um cantor de levita, então a obrigação, eu creio, né, do levita seria cuidar do templo, né? Na igreja que eu congreguei até hoje não são assim, né? Levita é só para cantar. Eu creio que essa parte aí, o homem está distorcendo a palavra do Senhor. Mas quem sou eu para julgar? Eu não fui chamado para julgar ninguém. Fui levantado para falar do amor de Deus. Então, irmãos, vamos continuar entendendo os levitas, que são homens que foram separados do sacerdócio,
não foram somente cantores. E aqui nessa janela passa toda a geração de Levi, os filhos, netos. É o que cita a Bíblia. Não vou ler o nome deles, é muito complicado, muito. Eu poderia até ler alguns, mas eu vou ler, mas vou lá ver alguns nomes só. É só isso que tinha a genealogia dos levitas e toda a genealogia, só nomes. Diz assim, deixa eu ver. Levi, os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Esses foram filhos de Levi. Aí vão dividir os filhos de Coate, os filhos de Arão. Arão nós sabemos que foi pai de Moisés, Arão e Miriam. Aí vem os filhos vem os filhos de Arão, Nadab e Abiú, nós sabemos que ele morreu porque ofereceu fogo estranho, ficou Eleazar e Tamar, que exerceu o sacerdote. Aí vem a geração de Eleazar, e vai passando as gerações. E esse é o livro da genealogia, é isso que quer nos ensinar. O que tem para nós é isso. Então, a gente, quando está lendo livro da genealogia, nós devemos trazer a nossa família, conhecimento, coisas que nossos pais, os pais hoje, não têm esse costume de falar de seus antepassados, porque não tem tempo. A televisão, as redes sociais, o trabalho, não deixa o tempo do homem para conversar com seus filhos mais acabou. Como eu falei ontem, meus pais, outros vídeos, meus pais nos criou conversando sobre o passado deles, sobre a família. Como eu costumo falar, muitas vezes brincando, falando coisas boas. Eles não tocavam pouco, não se machucavam ele, mas falavam, era pouco. Então eles começavam e falavam, vamos deixar para lá. Aí escutavam conversa dele. Eu vou falar que eu não conheci meu avô paterno. Quando eu cheguei lá, parece que eu conhecia. Passei uns dias com ele, no dia de eu partir, eu vim embora. Ele veio a óbito, no dia da viagem, estava marcado para as 13 horas. Ele veio a óbito, então eu fiquei lá, tive que mudar a passagem. Naquele tempo era difícil. Na realidade eu comprei outra passagem para ir embora. Eu perdi aquela. Aí depois um primo nosso foi lá na rodoviária e pegou o dinheiro da passagem para trás, ele levou os papéis, devolveu, eu viajei no outro dia. Mas quando eu cheguei naquela cidade de Jacobina, onde eu passava, ali meu avô me levando, às vezes meu tio, eu andando sozinho, parece que eu já vivia ali. Parece que as pessoas eram conhecidas. Quando o meu tio ou meu avô me apresentava uma pessoa, eu lembrava sempre que meu pai falou daquelas pessoas. Então é muito importante a gente saber, trazendo conhecimento dos nossos filhos sobre nossa família. Meu avô materno, às vezes que eu fui com ele, esse eu fiquei mais tempo com ele, eu conheci, mas era muito novo quando a gente se afastou, lá no interior de São Paulo. Nós viemos para Goiás, de lá depois para Bahia, voltou para Bahia. Eles eram espanhóis. Minha mãe falava da bisavó dela, que meu irmão mais velho chegou a conhecer, eu não conheci, e ela falava, quando eu encontrei com eles em 1976, parece que eu tinha convivido com eles também.
é as histórias. Então a gente tem que trazer a memória dos nossos filhos, o nosso antepassado, o que nós fomos, as nossas lutas, contando parte da nossa família. Eu creio que meus netos, eles não conhecem nem a gente que vive aqui com eles, porque os pais não têm tempo, não conversam. A fazer do dia a dia é um dos impedimentos, mas o maior impedimento é as redes sociais, a televisão, porque ninguém tira mais um tempo para conversar consigo. Acabou. Até as escolas mudou. Eu vejo pais, filho, os alunos não estudam mais. Eu vejo meus netos que chegam em casa, não vejo eles mexendo no livro, não vejo eles fazendo a tarefa, não vi nada disso. As escolas falavam muito da família, hoje não fala, os filhos, os alunos não respeitam os professores. Nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos ver o respeito, lá no livro de Provérbios, como criar uma criança, como educar. Nós vemos a diferença, eu vejo a diferença dos meus netos, a criação deles, a diferença que nós fomos criar. Eu vejo a juventude de hoje, a diferença, mudando demais. Por que Deus mudou? Não, Deus não mudou. O homem quer mudar a história, o homem quer tornar a mentira a verdade mentira. Quer distorcer tudo. Nós vemos, hoje, na igreja não existe mais aquela reverência de antigamente. Não mudou, vai mudando tudo. Nós vemos aqui na Bíblia, quando Deus deixa Moisés os mandamentos ali para os trajes dos levitas. Hoje nós não vimos, antigamente, no meu tempo de menino, de adolescente ainda, a gente só via padres de batina, a gente não via padre hoje, calça e camisa. Menos que eu não sei como é que na missa, mas lá eu acho que eles usam. Os pastores, no tempo mais antigo, era paletó, gravata. Hoje não. Tem pastores de manga de camisa, não usa gravata. Virou bagunça. E como nós vamos na Bíblia, Deus deixou, através de Moisés, o traje do sacerdote. Quando eu falo sacerdote, líder de igreja, seja ela cristã evangélica ou não. Mas tem. Aí o povo, não, isso foi para o povo de Israel, não. Isso é para nós. O que foi deixado para eles, foi escrito para nós também. Se não precisava da Bíblia, para que a Bíblia? A Bíblia é só para profetizar bênçãos, só vitória? Não. Teve lutas, teve homens de Deus, servos do Senhor, que foram mortos pela espada, foram cortados ao meio, passaram pelo fogo. Você mostrando para nós que Deus tem poder. Não foi feito para a gente se divertir, como se fosse tendo um gibi. Não. Foi para obedecer, para seguir. As bênçãos, ela vem. Eu gosto muito de falar isso. Ela de acordo com a nossa desobediência. Obediência. Ela virá. O próprio Deus fala. Se tu ouvir a minha voz, se você quiser e obedecer, vai desfrutar do melhor da terra. Se você não obedece, não, eu sinto muito. Mas não é. Se você não honra teu pai, tua mãe, você está fora da promessa do Senhor. Vem coisas ruins sobre você, vem luta e tempestade. Os dias de sua vida na terra serão diminuídos, porque é a Bíblia que fala, não sou eu. Então, esses livros, é para a gente entender para os nossos dias. Nós somos 8 filhos. Nós discutimos não, porque a gente não brigava. Mas a gente, às vezes, tinha uma discussãozinha. Às vezes a gente respondia pai, mãe, mas aquela coisa assim, que era com reverência, não era responder assim. Porque logo a gente corrigia também, né? Era um castigo,
Mas não era, a gente se arrependia, minha mãe, ela tinha um costume, quando a gente fazia uma coisa, ela mandava, a gente não fazia na hora, ela mandava outro, falava, você, fulano, eu não vou pedir mais nada, vai fazer mais nada. Aí quando chegava no outro dia, a gente já arrependia. Se tinha as coisas para fazer, que ela mandava um, a gente ia lá, ajudava, fazia, pegava. Ele trabalhava até mais que o que ela mandava. Ela via mudança e ela voltava novamente. Mas ela castigava muito. Batia, minha mãe era de bater mesmo. E eu agradeço tanto pela surra que minha mãe e meu pai me deu, pelos tapas na orelha. Meu pai, quando ele estava nervoso, que ele estava trabalhando, se ele tivesse com serrote não, ele batia na gente com serrote. Não para ficar as marcas do dente, ele sabia como bater. Então, como a gente tem que ensinar o nosso filho. A genealogia é para a gente trazer a memória como que todos que passaram nessa terra estão escritos, tem um livro onde está nosso nome. E amanhã, irmão, nós estaremos começando a segunda crônica, lá no capítulo 4, que os 5, que os 4 primeiros capítulos nós já vimos. E aí nós vamos seguir a Bíblia e vamos fechar, eu creio que é 2 ou 3 anos para fechar a Bíblia. Se Deus permitir e eu estiver aqui, nós vamos concluir. Já concluí depois que nos vídeos, nos grupos de oração, eu já concluí 2 vezes. Essa é a terceira passagem. Que Deus abençoe, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, estou aqui na Tua presença, colocando a nossa vida, nossa necessidade nas Tuas mãos, necessidade de cura, de portas abertas. Também temos a necessidade, Pai, de ouvir e entender o que o Senhor fala. Nos dá entendimento da Tua palavra. Necessidade, Pai, de aprender cada dia mais do Senhor. Nos dá essa graça de receber do Senhor, mais sabedoria para interpretar a Tua palavra. Pai, de louvar o Senhor, de aprender, de ter atitude que agrada o Senhor. Nós temos necessidade de transformação, de libertação, de cura, de milagre. Quantas pessoas estão aí perdidas no álcool, na droga, na prostituição, nas coisas agradadas do Senhor, Pai. Nós temos necessidade, Pai, que o Senhor quebre esse jugo de nós, Pai. Que nós tenhamos, Pai, coragem, força de pegar o jugo do Senhor, que Ele é leve e suave, como o Senhor nos ensina, Pai. Abençoa para a Tua igreja, abençoa o Teu filho, Pai. Nos abençoe para a glória do Teu santo nome, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, que faça um mover do Teu Espírito sobre nossa vida, Pai. Abençoe nosso lar, nosso trabalho, nosso celeiro. Nos transforma pelo poder da Tua palavra. Guarda-nos debaixo das Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, José Igor, contando parte da minha história, é o nome do vídeo. Se inscreva lá no YouTube, agora cessou mesmo, ninguém espera. Chegou em 206, que Deus abençoe, compartilhe, divulgue. E ontem eu não gravei a live, eu pedi desculpas aos irmãos, porque minha neta saiu, meus filhos saíram, todo mundo eu fiz só em casa e não tinha como gravar. Chegaram tarde, era 21h30, não teve como gravar. Minha desculpa, mas terça, quarta, quinta estaremos aqui. Que Deus abençoe, um abraço, irmão João.